Olá, amigo Sudaca! Mais um boletim da Copa Libertadores 2023. Os jogos de volta foram acontecer nessa semana. Vamos falar depois da vinheta. Amigos, mais uma rodada da Copa Libertadores, segunda semana da Copa Libertadores 2023, jogos de volta, já temos definidos já os confrontos da fase 2. Mas vamos falar da fase 1, né? Como foram os resultados de volta, algumas surpresas, outras nem tanto, né? Lembrando, este programa aqui do Sudaca Brasil é toda semana, sexta-feira, um boletim do que aconteceu na Copa Libertadores, tá bom? Fechado? Te espero toda sexta-feira, tá bom? Então, deixa seu like, compartilha esse vídeo e deixa os comentários também o que você achou dessa rodada da Copa Libertadores. Vamos lá, direto então aos resultados desses jogos, né? O primeiro jogo foi entre o Nacional do Paraguai, jogando em casa, o Defensores del Chaco, frente ao Sport Huancayo. O primeiro jogo foi 2-1 para o time peruano, né? E o time tricolor de Asunción conseguiu dar a volta 3-1, amigo. Nós vamos mostrar esses gols, né? E como foi o jogo, nós vamos falar um pouquinho de cada jogo. O outro jogo agora aqui entre El Nacional jogando em casa contra o Nacional Potosí. O primeiro jogo já foi 6-1, fora de casa, o El Nacional, os puros criollos ganharam, né? E aí era só confirmar mesmo esse resultado. Fizeram 3-1 no jogo de volta lá em Quito. Então vamos mostrar também a bela vitória do Boston River fora de casa contra o Zamora, 1-0, e consolidou também sua classificação. Então vamos pro primeiro jogo, né? Nacional de Asunción e Sport Huancayo. Estava 2-1 no agregado, né? O jogo, o Sport Huancayo fez um gol no finalzinho, quem não se lembra da semana passada, né? E o jogo foi muito emocionante, cara. Foi muito emocionante esse jogo, porque tivemos um embate, né, de times com propostas diferentes, né? Como aconteceu muito no primeiro jogo, só que agora o Nacional tinha que vencer, né? Então fez uma pressão maior, mas não que fosse desfazer do seu estilo de jogo, que era o jogo de contra-ataque. A questão foi que o Sport Huancayo não criou tanto, não produziu tanto, né, como criou no segundo jogo, principalmente no segundo tempo, no jogo contra lá no Peru. Né? Então o time tentou cozinhar a partida, mas não conseguiu controlar a força, a vontade do Nacional, que conseguiu virar o jogo e vencer. Então vamos mostrar os gols aí, né? Aí a saída de bola rápido, o Nacional já tentando ocupar os espaços lá na frente, né? E jogava no contra-ataque, fechava bem ali no meio de campo ali, essas também no contra-ataque aqui do Fleitas, né? E aí no finalzinho do segundo tempo, aos 39, Dona Nijan cobra essa linda falta, chuva pesada no Paraguai, amigo. Impressionante, Dona Nijan, que já foi campeão no Binacional e tudo mais. Bom jogador, já veterano colombiano. E aí no segundo tempo começa a pressão do Nacional, amigo. Aí é no cruzamento, né, nas bolas paradas, uma arma do ano de 2022 do Cabo Sarabia, e voltou a aplicar, né? Empatou, né, primeiro com o Campos, né, Cristian Campos, e depois essa linda ajeitada de Fleitas para Matias Martínez fazer um belo gol, 2-1, né? E pressão, amigo. E aí teve 20 minutos para tentar fazer mais um gol que classificasse o Nacional. Deu uma pressão danada, mas aí foi nos descontos, amigo. Nos descontos que Fleitas, ele que tinha ajeitado para Matias Martínez fazer o gol de 2-1, ele faz o gol da vitória e da classificação para o tricolor, né? O tricolor de Asunción, o Nacional está classificado, né? É um time que surpreende nesse sentido. É um time que conseguiu, através de um jogo mais de contra-ataque, com um time bem vertical, com muitas bolas paradas, né, um erro que também o Sport Huancayo, conseguiu classificação e meio que na raça mesmo, né? Mas eu acho que o Nacional fez o correto. Desde o início teve essa proposta de contra-ataque, porque não quer trabalhar a bola, não quer fazer associações como o Sport Huancayo fez muito bem no segundo tempo lá no Peru. E o Nacional foi com essa ideia e não mudou, né? O que aconteceu mais foi uma pressão maior, colocar mais gente na área. E por isso quase todas as segundas bolas estavam nos pés dos jogadores do Nacional. Então
Então essa pressão funciona quando você coloca muita gente próximo ali da área adversária. Então encurralou o Sport Huancayo, o Sport Huancayo quase não criou no segundo tempo, né? Tinha até jogava num 4-2-3-1, o Nacional jogou num 4-1-4-1, né? Com os meias pressionando e fazendo tipo uma vassoura, tentando empurrar e encurralar o time do Sport Huancayo. Era a ideia do Cabo Sarabia e foi bem sucedido. No primeiro tempo teve algumas chances do Nacional, mas quem tinha posse de bola era o Sport Huancayo. A gente sabia que ia acontecer, né? E no segundo tempo só que o Sport Huancayo aceitou e deveria controlar mais a bola. Mas já faltando uns 20 minutos, 30 minutos, quando acontece o segundo gol do Nacional, o Sport Huancayo parece que tinha cansado, né? E não fazia muita questão de ter a bola. Então tinha um espaço enorme dos 6 defensores, a linha de 4, os 2 volantes, e os jogadores da frente tinham um espaço enorme. Então o Nacional deitou e rolou para pressionar esse time do Sport Huancayo e aí consegue a vitória por 3-1. E se eu vou pensar, no geral, com esse segundo tempo do Sport Huancayo um pouco medroso e cansado, né? Esse foi um dos primeiros jogos do Sport Huancayo na temporada, né? Muito pouco, o time cansou, né? E as alterações foram demorando um pouquinho para serem feitas pelo Mifren Bermúdez, que tem uma proposta de jogo interessante, de toque de bola e tudo mais, só que deveria ter feito mais, ter agredido mais o Nacional nesse jogo lá no Paraguai. Não fez e por isso o Nacional tomou conta, tomou as rédeas e teve o jogo na mão e por isso conseguiu o gol no final. Parabéns para o Nacional, vai enfrentar o Sporting Cristal, nós falaremos desses confrontos daqui a pouco. Então vamos para o outro jogo, né? Vamos para o outro jogo entre El Nacional e Nacional Potosí. Amigo, aqui está definido, né? Não tem muita novidade, né? Os puros criollos montaram um time, os dois jogaram espelhados, né? Um 4-4-2, tanto o Nacional Potosí quanto o El Nacional. E aí você vê que a defesa do Nacional Potosí é muito fraca, né, amigo? É muito fraca, né? Eu acho assim que a gente não consegue realmente ver alguma coisa de positivo nesse time. Ortiz, péssimo. E o Nacional podia ter feito 2, 3 gols também, usando bem os contra-ataques. Depois que fez o primeiro gol, usou muito mais os contra-ataques, né? E o Nacional Potosí fez um belo gol com o Gustavo Cristaldo, né? Esse jogador paraguaio que foi campeão independente petroleiro lá em 2021, que teve no Always Ready. E no final da partida, mais um gol do El Nacional. Mostra a força desse time de Victor Hugo Almeida, né? Esse técnico histórico do futebol paraguaio e também do futebol equatoriano. Mostra que o El Nacional é um time bem encaixadinho. Joga no 4-2, o feijão 4-4-4-2, joga no feijão com arroz correto, tem um meio de campo que é muito móvel, né? Eu gosto dos 4 meias, que eles se movimentam bem em campo, é um time compacto com a primeira linha, então eles atacam bem, são bons para recomposição. Eu acho um time interessante e encardido, né? Eu acho que pode incomodar bastante. Às vezes numa fase 2 aqui, vai enfrentar um Medellín que até agora ainda não está no mesmo nível do que apresentou no final da temporada passada, o time de Gonzalez, né? Ainda tem alguns probleminhas a resolver, o time do Independiente Medellín. Eu acho que o El Nacional pode até complicar a vida um pouco lá do colombiano, do Poderoso da Montanha, né? Mas nós vamos falar desses confrontos aí, mas o El Nacional só completou, né? Protocolou, né? Fez o que tinha que ser feito, né? Venceu bem, poderia ter feito até outra goleada. O El Nacional, muito superior a essa defesa fraca. Cara, o sistema defensivo do Nacional Potosí é fraco, né? Você via que a segunda bola estava sempre com o El Nacional, eles não conseguiam tirar a bola da área, a marcação do Ortiz, os tempos, chegavam atrasados no posicionamento, na recomposição. Cara, triste. Nacional, o nosso querido Victor Hugo Andrada vai ter trabalho para ter nesse primeiro semestre aí nessa temporada, né? Vamos ver se ele vai ficar também, né? Tem outros 500 também. Então, amigos, vamos pro terceiro jogo. O jogo desta quinta-feira entre Zamora e Boston River. O primeiro jogo foi 3-1 Boston River. Boston River estraçalhou o time da Venezuela, né? Mostrou muito mais categoria, mostrou muito mais força, associação, time mais agressivo, ofensivo, com pontas muito rápidos, Cristian Oliveira e tudo mais. Então, poderia ter feito muito mais, ficou apenas no 3-1, cedeu um pouco de espaço no final, o Zamora fez o gol, e isso deu chance para o time venezuelano. Mas o Boston River fez exatamente o que o Sport Huancayo não fez, né? Controlar mais os tempos. Fez um gol logo no início, né, aos 20 minutos. Vamos mostrar então os lances desse jogo, né? Vamos dar um play aqui, mostrar os lances desse jogo entre Boston River e Zamora. E aí uma roubada de bola
né? Já acontece aqui na saída de bola do Zamora, a bola acaba sempre sobrando para o jogador do Boston River, chega no Reta Vizcaya, que é um jogador muito habilidoso, tem passagem no futebol de fora, e ele faz uma linda jogada, jogador experiente, tem muita habilidade, puxa para o lado esquerdo e consegue chutar e faz o gol. E esse gol foi importantíssimo para controlar os tempos, né? Aí tivemos uma expulsão, né? A expulsão do nosso querido Rodrigues. Vai sentir falta do zagueiro, vai ter que substituir o zagueiro Rodrigues no próximo jogo de volta, né? Isso aí já perde uma grande peça o time do Boston River contra o Huracan. Não vai ser fácil, o time do Huracan tem um time muito forte. Mas assim, o que eu expliquei, o Boston River fez exatamente o que o Sport Huancayo deveria ter feito lá no Paraguai. Controlar mais os tempos, marcava muito bem no meio de campo e saía rápido para os contra-ataques. Poderia ter feito 2, 3 gols. O Zamora até deu um calor, que é um time que tem jogadores rápidos, os dois jogaram num 4-3-3, jogou um time espelhado de cada, né? Foi espelhado, 4-3-3 dos dois lados. E o Zamora com 2 pontas que tentavam incomodar, puxavam para o meio, né? Os laterais apoiando, né? O Zamora jogou muito parecido com o que vem apresentando no Campeonato Venezuelano, mas no Venezuelano também deixou um pouco a desejar. Para produzir, o time perdeu muito, né? O Stefano vai ter muito trabalho durante a temporada para tentar ajustar essas peças. O Zamora terminou muito bem no ano passado, né? E esse ano vai tentar reconstruir, perdeu vários jogadores, né? Então teve dificuldade em produzir. O Boston River soube se defender. Aí está uma grande qualidade do time do Daniel Farias, que não é só o toque de bola, que já vem desde o Nath Iturralde, mas também o time que sabe se defender, fechar bem os blocos, as linhas, para que o time adversário não encontre espaço. E conseguiu fazer isso, né? Sousa fez algumas boas defesas, né? O goleiro do Boston River, que é um garoto muito bom, eu gosto dele. E o time conseguiu controlar mais esse tempo. Nem jogou o Cristian Oliveira, pra vocês terem uma ideia. O grande destaque do Boston River no jogo passado, não jogou, ele jogou pelo Campeonato Uruguai, se não me engano. Mas, então, teve quase todo o time titular, né? E perde o Rodrigues para o jogo contra o Huracan. Agora o Boston River passou e mostrou que é um time bem organizado e tem um bom técnico, né? Então, isso a gente tem que lembrar. Vamos então para os confrontos da fase 2, né? Vou mostrar para vocês aqui uma tabela da Conmebol. Eu espero que não receba nenhum strike, né, por isso. Então, vamos lá. Carabobo e Atlético será no dia 22 às 9h30 da noite, né? O jogo de ida, né? Lá na Venezuela, será em Caracas, não em Valência, entre Carabobo e Atlético. Inclusive tem vídeo falando do Carabobo, viu, torcedor do Galo? Vamos lá. Católica e Milionários, amigo. Católica e Milionários, quem ganhar de Atlético e Carabobo pega Católica do Equador, né? Lembrar, não é a Católica do Chile, que todo mundo já conhece. É a Católica do Equador. O jogo é dia 23, né? Na 23, às 9h da noite, lá no Equador. Lá no Equador. Vamos mostrar também Nacional e Sport Cristal. O Nacional se classificou na Bacia das Almas, mas com muita raça, né? Mostrando muita força. Enfrenta o Sport em Cristal. Então não teve nenhuma semana de descanso. Já é o time do Nacional de Asunción. E joga no dia 21, na terça-feira, às 19h. 19h contra o Sport Cristal, o time do Peru, o time do nosso querido Thiago Nunes, brasileiro. Thiago Nunes dirige o time peruano. E Boston River fecha com o Huracan essa parte da tabela, né? Boston River, que também se classificou nesta quinta-feira, enfrenta o nosso querido Huracan às 9h do dia 22, tá bom? Às 9h do dia 22. Vamos para outra chave aqui, Maldonado e Fortaleza, inclusive torcida do Fortaleza, do Leão, tem vídeo especial. Em breve, assim que acabar o boletim, vamos lançar também o vídeo especial como joga o Deportivo Maldonado, os batacaços, e aí vamos falar para vocês como vai ser, como deve se apresentar o time do Deportivo Maldonado, o time do Fabián Coito. E como jogam, e eles jogam, né? O jogo é o dia 23, Maldonado e Fortaleza, às 21h lá no Uruguai, tá, amigo? Lá no Uruguai, 21h, dia 23. Curicó Unido e Cerro Porteño, Curicó Unido Chile e o Cerro Porteño do Paraguai, né? Esse jogo será no dia 21, às 9h da noite, né? 21, 9h da noite. El Nacional e Medellín,
O jogo será, o El Nacional já recebendo o Medellín, na dia 22, na quarta-feira, às 19 horas. Beleza, gente? Às 19 horas tem El Nacional e Medellín. E para fechar, Magallanes e o Novo Rico da Bolívia, Always Ready, jogarão dia 23, a quinta-feira, às 19 horas. Ó, gente, é um vídeo curto, é um vídeo rápido, não deixe de se inscrever no canal, deixa o seu like se você gostou dele. E toda semana, gente, toda semana teremos um boletim da Copa Libertadores 2023, tá? Eu espero vocês sexta-feira que vem, já com os jogos de ida, desses tantos de jogos aí, ó. São quase 8 jogos pra gente falar. Eu espero vocês lá. Tchau, tchau.